Eu sou a Lariane e esse é o canal Aquela com os Livros. E hoje a gente vai falar sobre O Conto da Aia. Nessa história, é uma distopia, se passa entre o século 20 e 21 nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos foi morto e o país foi tomado pelos filhos de Jacob. E assim o país passou a se chamar República de Gilead, que diz seguir os preceitos da Bíblia. Porém, com o passar da história, a gente percebe que essa Bíblia foi feita por eles mesmos. O país todo está em guerra com vários outros países em volta. A radiação está tomando o país. Tem muitas áreas que já estão quase inabitáveis e a taxa de natalidade nesse país está muito baixa. Devido a essa radiação, muitas mulheres, a maior parte das mulheres não conseguem ter filhos. E às vezes, quando alguma mulher consegue, muitas vezes essas crianças nascem com algum tipo de deformidade que faz com que elas não consigam sobreviver e acabam morrendo depois de alguns meses ou alguns anos. As mulheres, assim que a guerra começou, foi tirado tudo delas e elas foram separadas por categorias. As mulheres já não têm mais poder para nada. Tudo que era delas e todo o dinheiro, trabalho foi tirado delas, todo o dinheiro que era delas foi transferido para o homem mais próximo delas, da família. E se alguma dessas mulheres já tinham filhos, esses filhos foram tomados. Então, essas mulheres foram divididas da seguinte forma: as esposas, elas são as mulheres dos comandantes, que são as que têm um poder maior aquisitivo. Tem as tias, são as mulheres mais velhas que não podem ter filhos e que quando o país ainda era os Estados Unidos, elas tinham algum tipo de formação. Algumas das citadas na história são juízas. E essas tias são as mulheres que ajudaram Gilead no poder. Elas ajudaram a fazer regras, elas ensinaram as aias como se portar. As aias são as mulheres que conseguem ter filhos, normalmente as mais jovens. O governo sabe que elas podem ter filhos, como as que tiveram os seus filhos tomados. Essas são as mulheres que são destinadas a serem aias, e essas aias, elas são destinadas única e exclusivamente para ter filhos. Elas foram arrastadas contra sua vontade. Como a protagonista dessa história, ela tentou fugir, só que ela não conseguiu. Elas foram ensinadas a obedecer, foi tirado tudo delas. Elas não conseguem nem se matar. Tudo em volta dela foi tirado, tudo que elas poderiam utilizar para se matar, eles tiraram. Elas não podem conversar com ninguém, elas não podem olhar para ninguém, elas não podem andar sozinhas. Elas só servem para fazer filhos. Na história também tem as Martas, que são as mulheres mais velhas, que também não podem ter filhos e são destinados a cuidar dos afazeres da casa. E tem também as econo-esposas, que são mulheres que podem ter filhos. Algumas podem ter filhos. É uma classe de mulheres que não tem poder aquisitivo. As mulheres que não podem ter filhos e que não foram destinadas a serem tias ou martas, elas são chamadas de não mulheres, que são as mulheres homossexuais, adúlteras, feministas e viúvas. Elas são condenadas a trabalho forçado nas colônias, onde o nível de radiação é fatal. Eu demorei um pouco para me adaptar com a escrita da Margaret e a forma como é feita a história, porque eu achei um pouco arrastada a leitura no início. Quase não existe diálogo. A história é narrada por uma aia, que é a aia Offred, que é uma aia que teve sua filha levada, e a Offred, ela fica vagando entre acontecimentos do passado dela e coisas que estão acontecendo no presente. Enquanto elas estavam sendo ensinadas como ser boas aias, elas não podiam sequer conversar umas com as outras. Não era uma escola, era uma prisão para te ensinar a ser o que você não quer e não tem como fugir. O contrário disso é buscar o suicídio de alguma forma. Muitas não conseguem. Logo no início da história, a Offred está num quarto e ela comenta que o quadro não tem vidro, não tem nada em que ela possa se pendurar, não tem nada. Eles tiram tudo o que esses comandantes ou essas esposas mais querem é ter um filho, não importa a forma. Eu vou ler pra vocês agora uma das coisas que eu marquei, porque eu marquei bastante esse livro. E uma das coisas que eu marquei foi uma passagem que tem a Offred contando quando ela estava no ginásio, né, aprendendo como ser aia. Quando, por exemplo, alguma coisa fugia de controle, quando alguma aia traía seu comandante. Olha o que as tias diziam
e faziam essas aias decorarem. Mas de quem foi a culpa? Dela. Foi dela. Foi dela. Foi dela. Quem o seduziu? Ela seduziu. Ela seduziu. Ela seduziu. Porque Deus permitiu que uma coisa tão terrível acontecesse para lhe ensinar uma lição. Para lhe ensinar uma lição. Para lhe ensinar uma lição. E isso é dito quando uma das aias está contando um testemunho dela de quando ela foi atacada por homens. Vocês percebem a similaridade com a realidade? A Margaret, ela fez essa distopia maravilhosamente bem. Tudo é perfeitamente encaixado, tudo faz muito sentido com a realidade em que a gente vive. Por isso que esse livro é tão bom. Claro que depois a gente termina de ler esse livro, a gente fica com ódio no coração. Eu fiquei com muito ódio no coração, porque muita coisa do que ela diz dá muito tapa e soco na nossa cara. Todo mundo devia ler esse livro. E é um livro muito bom pra gente ler, aprender, pra não deixar que esse tipo de coisa aconteça. Pra quem não sabe, existe uma adaptação de O Conto da Aia. Eu ainda não assisti. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo de ver todas essas coisas que eu li, mas eu vou assistir com certeza. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com um amigo seu, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro ou se você ficou muito curioso pra ler, e não se esqueça de se inscrever no canal, é claro. E até o próximo vídeo. Tchau!